Graça e paz, meus amados. Boa noite a todos. Que cada dia mais nossas vidas possam ser um referencial para nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos que ainda não conhecem Jesus. Amém? Eu quero agradecer muito o carinho da Lisa e do Ralph, que sempre nos recebem com muito amor e pelo menos demonstram, né? Não sei. Você não fez nenhum curso de ator, não, né? Pelo contrário. A gente sabe quanto eles são tão sinceros e tão amorosos mesmo. Eu quero mesmo expressar carinho, viu? Eles sempre dão um jeito de nos acomodar na casa deles e esse carinho é que faz a gente ficar voltando aqui. Às vezes eu converso com Deus e falo assim: Senhor, onde que eu devo passar essas férias? Me dirige. Aí vem aquela voz bem clara: Cabo Frio, na casa do Ralph. E hoje eu também estou com toda a minha família aqui. Eu gostaria que minha família ficasse em pé, minha esposa, Marileia, Letícia, minha filha, Rafael, Daniela. Fique em pé, essa família maravilhosa que Deus me deu. Glória a Deus. Vocês veem como é que é as coisas, né? A minha esposa não era assim quando casou comigo, mas na convivência fui transferindo a beleza, ela ficou assim, né? Ao contrário. Cuidado, irmão, o que você fala. Aleluia. Bom, meus amados, hoje eu quero compartilhar algumas coisas com vocês que eu creio que tem sido algo que, para mim, tem um significado muito tremendo, especialmente para cada pessoa que está envolvido com esse chamado glorioso de Deus para nossas vidas, que é servir a Deus, servindo as pessoas, e que são pessoas que estão interessadas em se encontrar com aquilo que Deus tem de melhor para nós. Eu sei que muitas vezes nós falamos, aquele texto que está escrito em Isaías, que nós vamos comer o melhor dessa terra. E é verdade, Deus tem me dado coisas boas, tenho comido picanha e muita coisa gostosa, camarão, essas coisas todas. Mas eu quero te dizer, Deus quer mais do que somente você comer o melhor dessa terra. Às vezes a gente só está preocupado em comer o melhor dessa terra, em viver na melhor terra, em vestir o melhor dessa terra. Tudo isso é bom, tudo isso é bênção. Mas se a vida se resumisse em comer, vestir, morar no melhor, seria algo assim meio pálido. Deus tem algo muito mais para nós, amém? Deus tem sonhos muito maiores. Deus tem planos e obras muito maiores, maiores até do que Ele fez. Ele disse: as obras que eu fiz, vocês farão, e obras ainda maiores. Que privilégio, que promessa que nós podemos nos agarrar e falar assim: poxa, se o que Jesus já fez é tremendo, é maravilhoso, imagina o que eu posso fazer, o que Jesus pode fazer através da minha vida. Ele diz que ainda vai ser maior do que Ele fez. Então, eu hoje quero compartilhar com vocês, não chegou, né, Ralph, parece? Eu pedi para o rapaz lá de Boa Vista enviar pelo e-mail para a gente acompanhar no telão, mas não chegou. Eu estou chamando essa palavra de hoje de nossa atitude determina nossa altitude. Nossa atitude determina nossa altitude. Eu não sei quantos de vocês já fizeram perguntas parecidas ou exatamente igual a essas aqui. Por exemplo, até onde vão as promessas bíblicas no que diz respeito a conquistas e realizações pessoais e ministeriais? Até onde vai? Tem muitas promessas na Bíblia. Diz que tem 8.000 promessas, segundo os estudiosos. Eu nunca conferi. Mas cada promessa, você vai ser
cabeça não vai ser cauda, você vai estar sempre por cima e nunca por baixo. Você vai fazer obras maiores, o próprio Jesus diz, das quais eu fiz. Enfim, promessas, com o seu Deus você vai saltar muralha, com o seu Deus você vai desbaratar exércitos. Promessas de prosperidade, promessas de cura, promessas de conquistas. A sua família, a sua descendência será poderosa na terra. São tantas promessas preciosas, 8.000 promessas, e a Bíblia ainda reforça em Coríntios, dizendo que todas as promessas que já estão escritas na palavra, que Deus já fez, tem em Cristo Jesus o sim e o amém. Tremendo, ou seja, você pode tomar posse dela, que Jesus já assinou embaixo. Agora, até onde vai essas promessas? Como é que é isso? Como que elas vão se materializar? Como que elas vão se manifestar na nossa vida? Eu vou fazer o quê? Eu tenho que fazer alguma coisa ou posso ficar deitado na rede, balançando para cá, para lá, enquanto a escápula faz nheque, nheque, nheque? Ou eu tenho que fazer alguma coisa? Em outras palavras, até onde eu posso ir? Até onde eu posso chegar na vida profissional, ministerial? Existe um limite? E quem que estabelece esse limite? Eu ou Deus? Ou a minha esposa? Ou o vizinho? Ou o meu patrão? Ou é o meu pai? Ou é o meu pastor? É o meu discipulador? Quem determina esse patamar? Até onde eu vou subir? Qual vai ser a altura do edifício da minha vida que eu vou construir? Como eu sei que devo crer e orar por algo, para uma igreja grande, para a multiplicação da minha célula, para a conquista dos meus sonhos? Como é que eu faço? Como é que eu tenho certeza que eu devo orar por isso, que Deus quer me dar isso? Se Deus me criou para ser pastor, vamos imaginar aqui, ou pastor, ou alguém desse tamanho, eu posso orar para ser alguém desse tamanho? Se Deus já limitou, ou já determinou algo para mim, e eu fico pedindo de Deus algo mais, como é que Deus vê isso? Deus já falou que em toda a minha vida eu vou ter um carrinho popular. Como eu posso ter certeza que eu posso orar para ter um carro melhor? Como que eu posso ter certeza que Deus quer que eu seja uma área, um distrito, um pastor de uma igreja local, e pedir isso baseado em que palavra? Não é presunção minha, não é um desejo pessoal apenas. Eu não estou indo contra algo que Deus planejou para mim? Eu tenho que me conformar com um determinado limite? São perguntas que a gente pode até ter base bíblica. Por exemplo, Salmo 139, 16 diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Já está escrito, Deus já fez o roteiro. E aí? E como é que é isso? E se Deus já escreveu para mim morar numa cidadezinha pequena, numa casinha de 2 quartos, e se Deus já escreveu que eu não vou passar de líder de célula, eu vou ficar orando para Deus me fazer um pastor, uma pastora de uma igreja de 10.000 membros? Não é presunção da minha parte? Como que a gente lida? Eu não sei se vocês já pensaram, mas essas coisas passavam na minha cabeça e passam, e a gente fica assim meio, como é que é? Como posso ter certeza que Deus quer mesmo que eu seja um líder bem-sucedido? Que eu esteja entre os mais bem-sucedidos líderes no Brasil? Uma vez eu não sei se foi meninice,
Eu não sei se foi meninice, eu não sei até hoje se eu errei, se eu estou errado, mas eu continuo fazendo essa oração. Eu não sei se é presunção, não sei como é que as pessoas veem. Às vezes eu tenho até um pouco de receio de dizer isso, porque alguns podem olhar assim, com o olho vesgo para mim. Mas eu orei e tenho orado assim: Senhor, eu queria estar entre os 10 pastores mais bem-sucedidos do Brasil da minha idade. Uma oração meio besta, né? Ou é estranho isso? Ou será que vale, que pode? Eu vou fazer 50 anos ano que vem, não contem para ninguém. Seria legal estar entre os 10 pastores de 50 anos do Brasil. É uma oração que eu tenho feito. Mas pode, pastor, o senhor tem base bíblica para isso? Isso não é somente para aqueles que Deus já escolheu e determinou. Tem algum presbiteriano aqui? Ex-presbiteriano. Ninguém quer levantar mais a mão só porque é da comunidade agora. Deus já predestinou e pronto, acabou. Não adianta você querer ir para o céu, porque Deus já aqui decidiu que você vai para o inferno, cara. Mas não adianta nem chorar mais, nem orar mais. Você foi predestinado. Você foi predestinado. Ou seja, destinados antes, para ir para o inferno. Eu brinco com os presbiterianos, falei, rapaz, vem para a igreja da paz rápido, porque tu só vai ser predestinado a continuar presbiteriano. Aí o que eu queria hoje levar vocês a pensarem? Será que essas coisas não é privilégio só de alguns? Como que eu posso ter certeza? Como que eu posso orar? Ser um líder de sucesso é coisa do destino e dos desígnios de Deus, ou tem a ver com atitude humana? Tem a ver com posicionamento? Tem a ver com correr atrás? Tem a ver com cumprir as condições? Tem a ver com cumprir as promessas, ou melhor, as condições da promessa? Se o sucesso de um líder é coisa do destino ou dos desígnios de Deus, eu posso alterar o que foi determinado? O John Maxwell escreveu naquele livro 21 Leis Irrefutáveis da Liderança que existem níveis de liderança. Tem pessoas que no exercício da liderança eles são número 4, tem outros que são número 5, tem outros que são número 7. E às vezes nós já nascemos com esse nível, ou seja, com essa habilidade, com esse nível de influência para liderar. Mas e aí? Eu vou morrer número 4? Ou eu posso trabalhar e o meu nível de liderança subir para 7, para 8, para 10? Como que é isso? O Deus falou, não, você vai ser 4 até o arrebatamento. Eu posso orar e forçar a barra com Deus, para Deus alterar alguma coisa nesse escrito dele para a minha vida? Então, queridos, alguns falam assim, o fulano está subindo, está crescendo, progrediu, rompeu, porque ele já nasceu com a estrela na testa. Já ouviram isso? Já ouviu? E aí você fica assim, olha no espelho e tal, fala, rapaz, até agora só estou vendo espinha na testa. De estrela, nada.
Só que agora, meu querido, você pode até não ter a estrela na testa, mas você tem a estrela no coração, que Jesus é a estrela da manhã. Amém? E aí, como eu sempre digo, você pode não ter nascido com a estrela na testa, mas o que faz a diferença é a estrela ter nascido no seu coração, que é Jesus. Você nasceu em Cristo. Então, se sou eu quem idealiza e corro atrás desses sonhos e dessas realizações, então, qual é o papel de Deus nisso? Se tudo depende de mim, o que Deus faz enquanto eu estou correndo? Ele só assiste e fica torcendo. Vai lá, corre mais, corre mais. Respira pelo nariz e solta pela boca. Corre mais. Foi Davi que tomou aquela iniciativa de realizar e construir aquele templo para o Senhor, que na verdade Deus nem permitiu ele fazer. Aquilo foi uma iniciativa do ser humano que ele falou, eu quero. Ele disse, eu não vou dar sono aos meus olhos até aqui. Foi ele que quis fazer para Deus, ou Deus que pediu para ele fazer? Às vezes a gente se encontra nesses conflitos. Mas e aí? Que adianta eu me esforçar tanto? E que adianta se Deus já determinou que eu vou chegar até aqui? E que adianta eu me esforçar tanto se, na verdade, é Deus que vai fazer as coisas acontecerem? Então, essas coisas me fez buscar e procurar na Bíblia e entender isso. E eu vou lhe dizer por quê. Porque eu estava vendo algumas coisas acontecerem em minha volta. E nós, seres humanos, somos assim mesmo. A gente olha para o lado, a gente olha para o vizinho, a gente olha para o outro colega pastor, a gente olha para outra igreja. A gente vê o que está acontecendo em volta e a gente fala, poxa Deus, né? Você chega na casa do irmão, tem uma garagem, na garagem tem um carro bonito e o seu, assim, está com uns 10 anos de uso. Você fala, e aí Deus, como é que é? Como é que a gente consegue o que ele conseguiu? Eu tenho que trabalhar mais, ao ponto de até não dar mais para ir para a igreja, não ter mais tempo para congregar, ou a gente fica orando e jejuando um mês, o Senhor manda. Como é que é isso? A gente não fica nessas coisas? Assim, como é que eu faço? Pô, o cara lá começou uma igreja, não faz muito tempo, falando agora com o pastor, faz muito tempo que já tem 1000 membros e eu estou aqui ralando, um passo de 300. Como é que é isso, Senhor? Isso é favoritismo, é bênção do Senhor na vida dele. O cara chegou um dia desse aqui, já tem 10 células, eu estou aqui tentando multiplicar, estou 10 anos tentando multiplicar a minha e não consigo. O cara já tem 10 células e eu 10 anos. Tentando fazer a minha crescer. Como é que é? E eu queria te dizer, irmãos, para encerrar essa mensagem, que eu também não tenho resposta. Eu quero hoje compartilhar algumas verdades que eu creio que vão nos ajudar a formar um conceito correto sobre como as coisas funcionam. Como que as coisas funcionam? À medida que eu estudo e pesquiso na Bíblia, e vou lendo, e tentando entender e buscar respostas para essas perguntas, porque todas essas perguntas que eu citei, eu não li nenhum livro, elas apareceram na minha cabeça. Sabe quando você está naquela crise, naquela busca, naquele desejo de ter isso, de alcançar aquilo, de experimentar aquilo outro, de ver o mover de Deus, de ver os milagres, de ver o crescimento, de ver
progresso chegando na sua vida, porque Deus não criou ninguém aqui com a unção do caranguejo, para andar para trás. Todos nós temos dentro de nós um desejo de crescer. Quem é empresário tem um desejo de ver sua empresa expandir, abrir a filial. Quem é líder de célula quer ver sua célula multiplicando. Quem é pastor quer ver o seu ministério expandindo, sua igreja multiplicando. Enfim, todo mundo tem um sonho em alguma área. Quer formar, quer conquistar, quer passar no vestibular. E a pergunta é: Deus quer isso para mim? E eu quero te dizer, baseado na palavra de Deus, que Deus deseja ver o nosso sucesso e o nosso progresso em todas as áreas. Deus deseja, Deus quer que eu e você tenhamos sucesso em todas as áreas, em todas. Em todas. Deus quer que a gente vá bem. Para que te vá bem, para que sejas bem-sucedido. Você nunca vai encontrar na palavra de Deus algum lugar, sequer uma brecha, que tem agora essa famosa frase, uma brecha na lei. Você nunca vai encontrar na palavra de Deus uma brecha para crer que Deus criou alguém para o fracasso, para a derrota, para viver minguado, para viver numa situação limitada e limitante. Você nunca vai encontrar. Você vai encontrar base bíblica para crer que Deus quer abençoar a todos. Que Deus não só quer, que Deus já abençoou. Paulo diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou, que já nos tem abençoado com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Em todas as áreas, toda sorte de bênção. Pensa numa bênção aí. Ah, essa Deus não pensou, pensou em toda sorte. Todo tipo. Deus está querendo é que você entenda isso. Então Deus deseja e quer o nosso sucesso, o nosso progresso em todas as áreas, inclusive no nosso ministério, inclusive na nossa família, inclusive nas nossas finanças, inclusive na nossa empresa, inclusive no nosso estudo, inclusive no nosso relacionamento afetivo, inclusive em todas as áreas. Todas as áreas. Agora, apesar de Deus querer, Ele vai levar, é uma lei, em consideração a nossa atitude e as nossas escolhas. Ele sempre vai levar em consideração as nossas atitudes e as nossas decisões e as nossas escolhas. Sabe por quê? Porque nós fomos dotados, presenteados, isso que é Deus amoroso, com um dom chamado livre-arbítrio, a capacidade de fazer escolhas. Não só a capacidade, mas a liberdade de fazer escolhas. Deus te deu, Deus me deu. E baseado na palavra, o que eu estou dizendo, Timóteo 4,13, 1 Timóteo 4,13 diz assim: se você puder acompanhar, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Estou certo? É primeira, né? Alguém achou? Confirmar que é primeira? Porque se não for primeira, vai ter que ser segunda. 1 Timóteo 4,13. Fechou? Não? Talvez é a segunda? Porque eu só coloquei Timóteo aqui e acabei esquecendo se era primeira ou segunda. Falha técnica. Eu queria que vocês fossem. Não é nem primeira nem segunda? Aí a falha é mais técnica ainda. Então deixa eu descobrir aqui para vocês não ficarem numa situação complicada. É assim, queridos. 1 Timóteo 4,13. Então vamos lá.
1 Timóteo 4,3, achei aqui. Diz assim, até a minha chegada. A verdade é que vocês não sabiam o texto, mas eu estava buscando confirmação. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Versículo 14. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. 15. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam seu progresso. Fica com a Bíblia aberta aí, porque é muito importante nós olharmos o texto, porque eu sei que às vezes nós temos a tendência de ler a Bíblia muito assim, de flash. E é interessante que a Bíblia dá um segredo para o sucesso, para você ser bem-sucedido em todas as coisas. Deus chega para Josué e disse: medita neste livro da lei, dia e noite, para que te vá bem e sejas bem-sucedido. Interessante que Deus não disse assim: carrega esse livro da lei para onde você for. Ele não disse: lê esse livro da lei. Ele não disse: compra esse livro da lei. Ele não disse: envia esse livro da lei. Ele disse: medita. O grande segredo para o sucesso é a meditação. Então, o que é meditar? Meditar é ficar pensando na mesma coisa. Alguém disse assim: eu não sei meditar, pastor. Eu já fiz de tudo, mas eu não consigo meditar. Como é que é meditar na Bíblia? Eu não sei meditar na Bíblia. Irmãos, meditar, todo mundo sabe. Nós já nascemos com o dom e com a habilidade de meditar. Eu estou saindo da mensagem, tá? Foi um parênteses aqui só. Até o descrente sabe meditar. Sabe o que é meditação? É você ficar pensando na mesma coisa o tempo todo. Alguém te ofendeu? Pega o homem aqui, que nós somos assim. O cara te enfrenta no trânsito. E você tenta reagir, ele sai de lá com 38 na mão e fala: cala a boca aí, bicho, senão eu te arrebento. Aí você fica calmo, mansinho, bonitinho, que você não tem outro 38. Aí o cara vai embora e o seu coração está... E aí você consegue meter a primeira e você sai. O que vai acontecer com você, homem? Você vai passar o dia e a noite meditando naquilo. Mas aquele... E você pensa: rapaz, não vou deixar isso de graça, não. Por que eu não anotei a placa dele? Porque se eu tivesse anotado a placa, eu poderia encontrar com ele, podia... Aí você fica à noite meditando de dia e de noite. Aquilo. Não é assim? Precisa ser crente para meditar dia e noite? Qualquer um. Teu pai te ofende, teu marido te diz uma dura, você não fica, mulher não fica com aquilo assim. O marido diz, vai embora. A mulher fica de noite e de dia. Quando ele chega assim todo: oi, querida, tudo bem? Você ainda tá. Meditando dia e de noite. Porque quando ele chega para perto de você, de noite ainda está meditando naquilo. Não é assim? Ainda vem me dizer que não sabe meditar? E a palavra de Deus diz que é para nós meditarmos na lei do Senhor de dia e de noite, é isso. Então você pega esse texto e fica meditando. Até a minha chegada, dedique-se à leitura da Escritura, exortação, ensino, não negligencie o dom. E versículo 15, seja diligente. Aí eu percebi aqui algumas coisas impressionantes que é responsabilidade minha e sua. Paulo está dizendo:
alguns verbos aqui. Dedique-se à leitura. Quem que vai fazer isso? Deus ou você? Verso 14. Não negligencie o dom que te foi dado. Outra coisa, seja diligente, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o teu progresso. Olha só, o resultado do progresso, do sucesso, da conquista na vida de Timóteo, era resultado direto de algumas ações e de algumas atitudes e de algumas decisões que esse rapaz estava fazendo na vida dele. Não é isso? Ele estava se dedicando, ele não estava sendo negligente, ele estava sendo dirigente, e ele estava levando a sério o negócio, e ele estava pagando preço, e tal, e aí o negócio deslancha. E aí, você vai progredir, você vai crescer de uma forma tal que vai ser notório. Todos vão ver, todos vão perceber, todos vão contemplar. Amém, meus amados? E aí vamos para Josué, capítulo 1, que está lá. Josué, capítulo 1. Vamos olhar rapidamente. Um texto conhecido também. Josué, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Josué, capítulo 1, a partir do verso 7. Quem está falando? Deus. Para quem? Para Josué. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada. E olha a promessa. E você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Verso 8. Fale sempre do que está escrito no livro da lei, estude esse livro de dia e de noite, e se esforce para viver de acordo com tudo que nele está escrito. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem, e você terá sucesso. Eu estou lendo aqui numa linguagem mais assim, atualizada. Você percebe que o sucesso de Josué aqui, que Deus está dizendo, está correlacionada com o quê? Com atitudes. Atitudes. É a nossa atitude que determinará a nossa altitude. Isso é muito tremendo, muito tremendo. Uma atitude de força, atitude de coragem, ser cuidadoso, viver de acordo com a lei, não se desviar. São decisões, são escolhas que não está na mão de Deus, está na mão do homem. O sucesso é resultado de atitudes que nós tomamos na nossa vida. Estudar, esforçar para viver de acordo. E ele disse, se você fizer tudo isso, tudo lhe correrá bem, você terá sucesso. Então, Jeremias 29, 11 diz assim, eu gosto desse versículo, Jeremias 29, 11 diz assim, Deus falando, eu é que sei que pensamento a tenho vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus está dizendo em Jeremias 29, 11, assim, os meus pensamentos sobre você, meu filho, são os melhores. Olha, os meus desejos, os meus planos para você são os melhores. Os meus pensamentos para você são pensamentos de paz, de prosperidade. Os meus pensamentos para você, meus planos para vocês são
planos maravilhosos. Eu quero te dar o fim que você deseja. Que tremendo! O que é que você deseja? E Deus não coloca limites. Deus está dizendo, eu quero dar para você. Está aqui na Bíblia, não fui eu que escrevi. Meus pensamentos é para vos dar o fim que você deseja. O que você deseja? E Deus deixa em aberto. Isso aqui é uma folha em branco. Uma folha em branco. Pensamentos de Deus a nosso respeito é coisa boa. Romanos, capítulo 8, verso 28, diz assim, versículo conhecido, diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a sua imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu só estou lendo essa palavra, esse texto aqui, para tirar uma palavra, a palavra cooperam. Você sabe o que é cooperar? Cooperar significa que não opera só. É preciso fazermos algumas coisas para que esse sucesso realmente manifeste. Deus está dizendo que todas as coisas cooperam. Há um princípio na lei de Deus que é assim, tem algumas coisas que são responsabilidade do homem e tem outras que são responsabilidade de Deus. Deus e o homem operam, cooperam juntos, para que então aconteça o bem que você deseja. Para aqueles que amam a Deus, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É muito importante nós entendermos que não é você sozinho e nem é Deus sozinho. Nós temos que fazer a nossa parte. E muitas vezes Deus está com muita vontade, desejoso de que algo aconteça na nossa vida, mas nós não estamos cooperando com Ele. Estamos cooperando. Mas quando nós começamos a cooperar, então aquilo acontece. Nunca vai acontecer de você estar fazendo algo que é da vontade de Deus, que está relacionado com o propósito de Deus para a sua vida, que você percebe que esse texto aqui diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não existe nenhum momento, nenhuma vez que você está indo na direção do propósito de Deus para a sua vida, que você está fazendo a sua parte e Deus está com os braços cruzados. Ah, hoje eu estou com preguiça. Hoje eu não vou fazer nada, não. Não existe nenhuma vez que Deus não vai cooperar com você quando Ele está vendo você fazendo a sua parte. A pergunta é, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Quem que começa? É Deus ou é o homem? Eu costumo dizer que Deus escolheu cooperar com o homem. É interessante isso aqui. Não sei se vocês estão conseguindo compreender, mas é muito interessante. Pode até parecer heresia, mas eu tenho base bíblica. Mas toda heresia tem base bíblica. Mas a Bíblia diz assim, buscar-me-eis e me achareis. A Bíblia diz, achegai-vos a Deus e Ele se chegará a... Parece que quem começa é o homem. Quando nós começamos a tomar decisões, quando nós começamos a fazer escolhas, quando nós começamos a ter atitudes que agradam a Deus, quando nós começamos a nos dedicar, a não ser negligentes,
a levar a sério o chamado de Deus na nossa vida. Quando nós temos um compromisso de encontrar esse propósito e viver esse propósito, não tem como Deus ficar sentado na cadeira. Não tem como. Quando você começa a dar passos nessa direção, Deus se levanta. Não tem base bíblica para o que eu vou dizer, mas eu ouvi isso há muito tempo, que diz que sempre quando nós damos um passo na direção de Deus, Deus dá dois na direção da gente. Ainda não achei versículo para sustentar isso. Mas eu creio que Ele é tão interessado no nosso sucesso, que eu acho que não dá só 12, Ele dá 3, dá 4. Porque quando o nosso filhinho está começando a andar, e o nosso sonho é ver ele crescendo, e correndo, e desenvolvendo, e sendo uma bênção, e ele vem na sua direção, você quer ajudar, e você faz qualquer coisa para ajudar seu filho a ficar em pé e aprender a andar. Se nós que somos mal fazemos essas coisas, quanto mais o nosso Deus, que é maravilhoso. Então, o homem tem sim um papel indispensável na determinação de sua realização pessoal. O homem tem sim um papel importante quando o assunto é realização pessoal. Há um texto em especial que eu gosto bastante e que mostra isso, na minha opinião, com muito mais clareza. Aí eu quero que você vá para lá comigo. 2 Reis, capítulo 13. 2 Reis, capítulo 13. Você falou que até meia-noite hoje, porque é especial e tal. É. Segunda Reis, capítulo 13, diz assim a palavra de Deus a partir do versículo 14. Se você não achou, acompanhe, depois você pega. Diz: ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. E curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse, o profeta, mesmo doente, ainda profetizou: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez e Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. E ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado. Eu fico tão feliz quando eu encontro esses versículos. O homem de Deus fica irado, então às vezes eu fico irado também. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim, isso iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora, você a vencerá somente 3 vezes. Esse texto é muito interessante. Vamos imaginar que o profeta faça o papel de Deus aqui, o papel de Deus. E Deus está dizendo: olha, cara, vai lá, pega a flecha. Essa flecha vai simbolizar a tua vitória, a tua conquista. Entendeu? A tua atitude. Isso que vai determinar. Vai lá, agora por tua conta. E aí, coloca a mão
sob a mão do rei e abençoa, transfere unção. Vou abrir outro parênteses. Nós temos a tendência de pensar que se a gente vier na frente, o pastor colocar a mão na nossa cabeça, aí, receba! Tem mais óleo de Israel aí, traz mais óleo de Israel. Que isso é que faz a diferença. Queridos, o que faz a diferença é a nossa atitude. Você pode receber a oração do profeta mais poderoso, mais ungido, mais glacial. Mas se você sair da oração e tomar decisões erradas, e ter uma atitude de fracassado, uma visão de míope, uma acomodação na sua vida, ser medíocre nas suas escolhas, nas suas decisões, você não sai do lugar. Uma vez, eu estava num lugar, ainda estou dentro do parênteses, um cara me chamou, era um grande, depois disseram que ele nem era tão vigarista, até hoje eu não sei se ele era vigarista ou homem de Deus. Só sei que naquela noite, ele falou algumas coisas que foi profético. Isso faz alguns anos atrás, lá em Boa Vista, que uns 10, 12 anos atrás, aquele negão tal, que dizia que é judeu, mais ou menos só para me ajudar, uns 10 anos atrás. Ele não sabia de nada da minha vida, ele olhou e disse, venha cá você. Eu fui lá para frente, era uma conferência que uniu várias igrejas, e nós estávamos juntos. Eu não sabia que ele ia fazer aquilo, ele chegou assim e andou falando algumas coisas a meu respeito, sobre o meu futuro. E ele falou que eu era um Davi naquela cidade, que eu ia derrubar gigantes, e falou que Deus ia me usar para construir um grande templo naquela cidade, e graças a Deus a gente está nessa direção, talvez vai até cumprir mesmo essa promessa, essa profecia. Disse também que ele via que eu ia estar mais em avião do que em casa. Essa parte a Marilena não gostou, quase que ela disse, está repreendido. E, de repente, ele passa a mão numa garrafa de óleo, meu irmão, e derrama. Eu nunca tomei um banho de óleo, acho que aquela roupa nunca mais prestou. Meu irmão, mas foi... E eu não esperava, daqui a pouco era óleo no ouvido, óleo no nariz, óleo na boca, óleo nos olhos, não é olho nos olhos. Meu irmão, eu saí de lá, na minha linguagem, lá da minha terra, lambregado. E às vezes a gente pensa que a quantidade de óleo vai fazer a gente poderoso. O máximo que pode fazer, se tiver, é cheiroso, algum tipo de cheiro. Você pode sair de lá o crente mais cheiroso do evento, mas não mais poderoso. Fecha parênteses. O que eu quero dizer para você? Este profeta diz para o cara, você vai entrar, olha, essa flecha, ele deixa bem claro, essa flecha, meu irmão, é a flecha da vitória sobre a Síria, sobre os teus inimigos. Em outras palavras, na linguagem de hoje, essa flecha é a flecha que tu vai furar Satanás. Então pisa na cabeça do diabo. Com essa flecha, tu vai derrotar, você vai destruir totalmente os arameus em Afeque, e você vai arrebentar, e você vai golpear. E agora pega a flecha e fere a terra. E ele, pim, pim, pim. Eu imagino que talvez chegue lá, pim. Aí, meu irmão, até eu, que não sou espiritual, ia ficar com raiva, que dirá o Eliseu. Eu lembro que quando eu era pirralho, alguns não gostam dessa palavra moleque, mas eu sempre uso moleque. Quando eu era moleque, eu brigava muito. Só vivia na escola, na diretoria, na secretaria. Chama a tua mãe, só entra com tua mãe. E a mamãe só vivia na escola, mais do que eu.
Eu brigava muito, porque o cara chegava assim para mim e dizia assim, tá lá um menino, tá, não sei o quê, rapaz, eu já estava aqui e tal, pois é, pai, chegava um outro e escrevia assim, fazia assim na terra. Isso aqui é a mãe dele. Isso aqui é a mãe dele. Eu chegava lá na mãe dele. Mas esse rei nem essa atitude teve. 3 vezes. Sabe o que aconteceu? O rei disse, por causa dessa sua atitude de molenga, essa sua falta de gana, essa vontade de vencer, de conquistar, você está limitando as suas conquistas. Você está limitando as suas vitórias. Você está limitando o que Deus vai fazer na sua vida. Meu irmão, o problema não é Deus. Deus não quer me abençoar. Deus parece que está de mal comigo e está assim com o irmão fulano lá. O irmão toda hora está conquistando, está multiplicando um emprego melhor, uma casa melhor, a família, não sei o quê. E agora já vai ser até pastor, já até subiu aqui para ser o líderzão. E eu estou aqui. Não passa disso. Estou com raiva de Deus. Não vou mais para a igreja. Meu irmão, no meu entendimento, esse texto está dizendo exatamente isso. São as minhas atitudes que determinam a minha altitude. Diante dessa introdução, eu tinha algumas coisas para compartilhar com vocês. Mas já são 9 horas. A gente avança? Pode? Amém. Amém. A vigília foi feita para crente e crente para vigília. Pronto. Então, uniu o agradável. Eu queria então falar sobre algumas verdades que eu tenho aprendido, que são atitudes que são determinantes na nossa vida. Que fazem uma diferença maior na nossa história. E eu poderia trazer aqui 50, 100, uma lista de 100, uma lista de 50, mas eu escolhi algumas que eu considero muito importantes e as que mais determinam. A primeira é a nossa atitude em relação à vida de oração. A nossa atitude em relação à oração. Sabe, queridos, eu tenho feito uma oração lá na nossa igreja que é mais ou menos assim: Senhor, faz os crentes gostarem de oração como eles gostam de churrasco. Você pode imaginar o estrago que a igreja faria no inferno, no diabo, nos demônios, se nós gostássemos de orar o tanto que a gente gosta de picanha? E como você sabe, pastor? É simples. Mata um boi e avisa domingo para a igreja bem baixinho. Irmãos, terça-feira que vem, o nosso Tadel vai ser no clube fulano de tal, nós matamos um boi, bem baixinho, de preferência, para o pessoal de trás não ouvir. E vai ser um churrasco, 0800, free, para todo mundo, para a igreja, comemorar nossa marca aí de 200, 300 células. Amém? Meu irmão, naquele dia vai ter crente matando aula. Naquela noite vai ter crente dando um jeitinho de sair do plantão dele. Só para dar uma passadinha lá. Naquela noite, você pode ter certeza. O Globo Repórter não vai ficar importante, qualquer programa, qualquer novela, sabe? O pessoal vai estar lá. O pessoal gosta do churrasco. Mas aí avisa o povo: irmãos,
Presta atenção, ninguém conversando. Lá atrás também, presta atenção. Você fala bem alto para todo mundo ouvir. Sexta-feira que vem vai ser vigília, vigilhão, mas que vencedores. Amém, irmãos? Vocês entenderam? Quando? Sexta-feira. Que horas? Não é assim? E aí você compara o público do churrasco e o público da vigília. E aí é por isso que eu me inspirei para orar. Senhor, faz o povo gostar de oração mais do que de churrasco. A nossa atitude em relação à oração não é em relação à oração, é a nossa atitude em relação a Deus. O que é orar? Orar é falar é comunhão com Deus. Então, quando eu falo assim, eu não gosto de vigília, em outras palavras, você está dizendo assim, eu não gosto de Deus. A minha atitude em relação à oração, na verdade, é um termômetro de como eu vejo Deus, o quanto eu amo Deus. Ninguém ama mais a Deus do que ama orar. Ninguém ama mais a Deus do que ama orar. Uma das minhas orações tem sido, Senhor, eu quero me apaixonar pela oração. Quero me apaixonar. Irmãos, eu não estou falando de oração porque eu me considero o cara mais carente. E eu sei que falar de oração é um assunto bem batido. Um dia eu cheguei para os irmãos e eu falei assim, irmãos, hoje eu queria falar de oração, mas eu sei que qualquer um de vocês pode subir aqui e dar uma aula, dar uma pregação sobre oração de forma espetacular, porque nós somos bons quando o assunto é pregar. Falei, mas o que nós estamos precisando não é de mais uma mensagem sobre oração. O que nós estamos precisando é de orar mais. Não estamos precisando de mais uma mensagem sobre oração, nós estamos precisando de orar mais. E a nossa atitude em relação à vida de oração, ela é determinante. Ela vai afetar nosso casamento, nossas finanças, ela vai afetar nossa vida ministerial, nossa vida profissional, ela vai afetar em todas as áreas. O sucesso da nossa vida é proporcional à nossa vida de oração. É proporcional à nossa vida de oração. Pode ter certeza disso. 50% de oração, 50% de sucesso. 30% de oração, 30% de sucesso. Conhece aquela frase famosa? Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. A nossa atitude em relação à oração é determinante. Conversaram com o pastor Poeng Cho, hoje ele é pastor aposentado, jubilado, mas ele foi o pastor, quando estava na ativa, o pastor da maior igreja evangélica do planeta Terra. Você pode imaginar o que é isso? O pastor da maior igreja. E se me perguntaram para ele qual era um dos segredos, ele falou, se tem um segredo, eu diria que é a oração. E você chega na Coreia, meu irmão, parece que aquele país aprendeu. Já fui na Coreia 2 vezes e eu fico impressionado com a vida de oração. Já visitei várias igrejas, onde você chega, é oração, é oração, é oração, é oração, é oração. O país das maiores, das megas igrejas, chama-se Coreia do Sul. Aonde você vai lá, a coisa mais comum é, quantos membros tem essa igreja? Aqui nós temos 100 mil, e aquela tem 50 mil, e aquela ali tem 200 mil, e a outra ali tem 300 mil. Só igreja enorme. Mas também quando eles falam, vamos orar, meu irmão, é oração mesmo. E o pastor Ibe disse que ele estava na Coreia, ele e a família dele, numa sexta-feira, estava acho que 10 graus abaixo de zero, e eles estavam assim, com frio, pegando um táxi para ir para a igreja do pastor Poeng Cho, porque ele queria participar dessa vigília, porque a vigília da igreja do pastor Poeng Cho é famosa. E ele pegaram o táxi tremendo, ele e a Priscila ainda era pequenininha, ele contando assim, e ele pensou, poxa, logo hoje está esse friozão, com certeza vai estar pouca gente, mas mesmo assim é importante, a gente vai estar lá, vou poder falar que eu fui na vigília.
Quando ele entrou na igreja, ele não acreditou. Milhares, eu já tive nessa igreja do pastor Punk Show, enorme. Meu irmão, e ele estava lotado, que não conseguiu um lugar. Teve um diácono que conseguiu uma cadeirinha lá para ele, para não ficar em pé. E ele disse que era uma coisa extraordinária. Quando o pastor disse, vamos orar, parece que o pessoal já estava, é como se eles plugassem assim numa tomada. Quando ele plugou, e esse negócio, e eles oram. E ele disse, irmãos, ele ficou assim, uma hora ele fechou os olhos e ficou lá também, orando a moda brasileira. E ele disse que ele ouviu aquelas vozes. E ele lembrou daquele versículo de João, Apocalipse, que ele disse que ele ouvia vozes como o som de muitas águas. E ele disse que era essa sensação, o povo orando e orando. Irmãos, eu estive numa conferência lá, que eu orava, e acabava o assunto, abria meu olho e ele estava lá. Orava de novo. Acabava o assunto, eu abri o olho e estavam lá. É um negócio impressionante. Tanto que agora eu peguei esses vídeos, já mostrei lá na nossa igreja como é que eles oram. Preste atenção, irmão. Olha como é. Por isso que perguntaram para o Poyang Show, mas o que está acontecendo? Por que no Brasil a gente ora tanto? Ele disse, a igreja brasileira não ora, ela brinca de orar. E aí eu mostrei para os irmãos, e agora eu falo assim, irmão, vamos orar, mas vamos orar moda coreana. Bem aleluiado mesmo, bem. É impressionante. Sabe, meus amados, não só a vida de oração congregacional, mas a vida de oração pessoal. Né? Desenvolva uma agenda pessoal de oração. Faça um plano. Você tem que ser determinado, uma atitude, eu vou orar, vou buscar Deus até rachar. Eu vou buscar Deus. Planos. Ultimamente eu estou tendo a alegria. Nós fechamos na nossa igreja uma torre de oração, 24 horas, de sol a sol, de segunda a segunda. Nós temos de segunda a segunda, sem cessar, cada hora, alguém orando. Sai um, entra outro. Fomos muito influenciados pela pastora Ângela Valadão. Quero te dar um conselho, camarada. Traz aquela mulher aqui. Se você quiser, eu faço a ponte. Vai fazer a diferença aqui. Ela deu um seminário para a gente, que a maioria dos irmãos se converteram depois do seminário. Foi tremendo. Foi tremendo. E ela nos motivou, e ela nos desafiou. Ela tem esse ministério de oração 24 horas no Brasil e no mundo. E hoje nós fechamos a nossa torre, e nós vamos começar agora a outra, que vai ser uma de oração e outra de adoração. Irmãos, uma torre precisa de 186 pessoas. Para ter uma torre de segunda a segunda, 1 hora. E nós estamos fazendo agora uma salinha especial, bonitinha, arrumadinha, exatamente só para isso. Meu irmão, eu creio, o pastor Geraldo hoje me mandou uma foto de Santarém. Eles fizeram agora, domingo passado, foi o Congresso da Paz. Eles fazem no estádio, já lotou esse estádio não sei quantas vezes, não sei quantos anos atrás, sempre fica telões do lado de fora, porque o corpo de bombeiro não deixa mais entrar. E esse ano eles resolveram, então, fazer 2 cultos no estádio, um mais cedo e outro mais tarde. Os 2 lotados. Não cabia. Não coube. Tantas pessoas. 2 cultos. Oração. Mas eu lembro, muitos anos atrás, e desde então, a Igreja da Paz, orando. Nós íamos para o monte, toda sexta para o monte orar, abençoar a cidade de Santarém. Eu era pirralho, novo convertido, não entendia a dimensão de tudo isso, mas eu fico feliz que eu faço parte dessa história, profetizando, chamando avivamento sobre Santarém, chamando avivamento.
A Igreja da Paz de Santarém tem uma torre de oração também, 24 horas. Já faz anos, acho que uns 7, 8 anos que eles têm essa torre. Todo dia tem. E essa torre é para uma pessoa só, está na brecha. Uma igreja que tem atitude, um crente que tem atitude nessa área de oração. Meu irmão, não tem mais limite. Você quer fazer os céus se ligar com a terra, só tem um mecanismo que conecta o céu à terra. Assim como só através de fibra ótica se pode mandar mensagens, e-mails e fotos via internet, só através de fibra ótica, essa vez eu estava aprendendo. Só através de oração que se pode trazer o céu para a terra. Amém, meus amigos? Amém. Eu creio que Deus quer fazer coisas grandes nessa cidade e nas nossas vidas, pessoal. Amém. Então, eu quero te desafiar a ter uma atitude em relação à oração. Eu vou só falar algumas coisas que eu creio sobre oração. Uma delas é: Deus se limitou a responder, a agir na terra através da oração. Deus se limitou. Por quê? Eu não sei, nós vamos perguntar para Ele lá. Mas eu aprendi o seguinte, a palavra de Deus diz assim, Mateus 12, 29, ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Na verdade, o que nós estamos fazendo? Nós estamos entrando no território do diabo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Nós estamos entrando na casa do valente e pegando os despojos, os bens deles, as pessoas de lá de dentro. E como que nós vamos amarrar o valente? Através da oração. Eu já falei uma frase antiga, mas eu gostei, muitos anos atrás, quando eu vi um pastor ministrando, ele dizia assim, o diabo ele pode rir da nossa pregação, o diabo ele pode rir da nossa dança, o diabo pode rir do nosso teatro, o diabo pode rir dos nossos efeitos na guitarra, o diabo pode rir de algumas atividades evangélicas, mas ele treme quando ele vê um crente ajoelhado. Ele treme. O que está faltando na minha vida, na nossa vida, é mais oração. Eu sei que meu ministério e a minha vida pessoal está limitada por causa da minha vida de oração. Eu sei disso. Eu sei que se nós orarmos mais, nós vamos ver maiores coisas acontecendo. Faz algum tempo que eu fui influenciado também por Santarém e tomei uma decisão, chamar todos os nossos obreiros de tempo integral, todas as manhãs, de 8h30 às 10h30, nós vamos nos encontrar na igreja, para nós orarmos, todos os dias de segunda a sexta, orando, e buscando, e clamando, e chamando. Sabe o que eu aprendi? Eu aprendi, queridos, que só nasce o que é gerado. Só nasce o que é gerado. Só nasce o que é gerado. Quando Elias queria chuva, ele não ficou só falando, venha chuva. Eu sei que nós falamos, né? A gente fala lá, boa vista do Senhor Jesus, amém, amém, boa vista do Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. A gente fala. Mas Elias, ele disse, vai chover. E correu para o monte para gerar a chuva através da oração. Atitudes que Deus valoriza e que faz um divisor de água nas nossas vidas. Por isso, eu costumo dizer, como é que isso funciona? É a cooperação do homem com Deus. O homem ora e Deus responde. Tem outras atitudes, mas não vou falar hoje. Eu vou deixar porque aí fica aquela
na minha mente aquele pensamento: se eu deixar, é provável que ele me convide no outro mês para voltar aqui. Aí, por causa do tempo, respeitando o tempo, nós vamos ficar por aqui. Vamos ficar em pé, queridos. Eu quero te dizer algumas coisas que eu creio sobre oração. Olha aqui para mim. Eu vou te falar uma coisa muito simples aqui, mas muito forte. Olha o que eu creio sobre oração. Eu creio que Deus pode fazer algo só porque pedimos. Não é tremendo isso? Deus pode fazer algo só porque nós pedimos. Estava lendo em João esses dias, ele disse assim: tudo que vocês pedirem em nome de Jesus, isso eu farei. Simples. Eu falei: Senhor, isso é tão simples. Está tão simples que parece que está simples demais. Mas o reino de Deus é simples. A gente pede e a gente recebe. Eu creio que a oração faz Deus mudar os seus planos. Eu creio que a nossa história pode ser reescrita se nós orarmos. A nossa história pode ser reescrita se nós orarmos. Para finalizar, o profeta chega e diz para o rei: prepara, arruma a tua casa, que você vai morrer. Foi só a palavra do Senhor: tchau, até o teu sepultamento. E vai embora. Esse rei, ele não xinga a Deus, ele não cai em depressão, ele não fica lamentando, repreendendo o diabo. A Bíblia diz que ele se volta para uma parede e ora, e chora, e pede: Deus, eu não quero morrer. Tem misericórdia de mim, Deus. Eu quero viver, não quero morrer. Esse homem ora e ele chora. Mas não é o choro que comove Deus, é a oração e a fé dele. O profeta está voltando para casa e Deus fala assim: volta lá para o rei e diz para ele que eu vou dar mais 15 anos para ele. O profeta nem tinha saído da cidade. A cidade não era uma metrópole, era uma cidade pequena. Deus pode ouvir a sua oração e mudar a sua história em questão de segundos. Oh, se nós soubéssemos o poder da oração. Senhor, revela para nós, revela para mim isso. Eu oro, Pai, que o Senhor nos ajude a entender que são as nossas atitudes que determinam a nossa altitude. Queremos ser servos, homens, mulheres, Senhor, pais, maridos, professores, empresários, pastores, que vão cooperar contigo. Obrigado que teus pensamentos são os melhores. Obrigado que tua vontade é que o nosso progresso seja manifesto a todos. E nós oramos que nesta noite o Senhor nos faça compreender que as nossas decisões, as nossas escolhas e as nossas atitudes determinam a nossa história. Em nome de Jesus, eu profetizo que nós vamos entrar no melhor de Deus. Nós vamos viver o melhor de Deus. Nós vamos fazer escolhas acertadas. Nós vamos entrar no melhor de Deus. Nós vamos trazer as promessas de Deus. Elas serão realidade na nossa vida, na nossa geração, na nossa casa, na nossa igreja, no nosso ministério. Em nome de Jesus. Porque o Senhor disse: as obras que eu fiz vocês farão, e obras ainda maiores. Aleluia, nós cremos nisso. Obrigado pela tua palavra. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus.